Olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Denilson Nascimento dos Santos, sou advogado. E antes de mais nada, quero convidar-lhe a se inscrever em nosso canal no YouTube, canal Direito Pleno, e ativar as notificações. E o assuntinho de hoje é sobre a aposentadoria por invalidez. O que é a aposentadoria por invalidez, como ela é atualmente e qual a proposta para a reforma da Previdência sobre a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez está prevista no artigo 42 da Lei 8.213 de julho de 1991. É devida ao segurado, depois de cumprida a carência, quando for o caso, pois há situações que não se exige a carência, estando segurado ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e inceptível de reabilitação para exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, paga enquanto permanecer nesta condição. O parágrafo 1º do mesmo artigo fala que dependerá de perícia médica, por médico perito do INSS. E o parágrafo 2º fala se o segurado já era portador da doença ao tempo da filiação ao regime geral de previdência social, que neste caso ele não terá direito ao benefício, exceto se a invalidez decorreu de um agravamento da doença que já era pré-existente. E lá no artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.213 de 91, há também algo muito importante que tem levantado muita dúvida entre os segurados, que é a convocação a qualquer momento do segurado aposentado por invalidez para nova perícia, para verificação se ainda persistem as condições que ensejaram a aposentadoria por invalidez, seja ela concedida administrativamente ou judicialmente. Então está previsto lá no parágrafo 5º do artigo 43 que o INSS poderá convocar a qualquer momento o segurado aposentado por invalidez para nova perícia. Pode ela ter sido concedida administrativamente ou mesmo judicialmente, está na lei, exceto aquelas condições do artigo 101, que é para o segurado que já tenha completado 55 anos de idade ou mais 15 anos de benefício, que não precisará mais passar por novas perícias. Mas antes disso, poderá sim passar por novas perícias por força do parágrafo 5º do artigo 43 da Lei 8.213 de 91. Outra coisa muito importante está lá no artigo 45 desta mesma lei, que é a previsão do acréscimo de 25% para o aposentado por invalidez. Mas é para aquele aposentado por invalidez que não tem condições de exercer as atividades básicas, cotidianas, sozinho. Aquele que necessita de um terceiro, uma outra pessoa para ajudá-lo a ir ao banheiro, a comer, a trocar de roupa, a fazer todas as atividades do dia a dia. Aquele que não tem condições de se virar sozinho. Esse aposentado por invalidez tem direito a um acréscimo de 25% sobre o seu salário de aposentadoria por invalidez. Caso você conheça alguém ou você é um aposentado por invalidez que está nessa condição, que depende de alguém, depende de um terceiro para te ajudar a realizar todas as tarefas do dia a dia, essas que eu já mencionei, você tem direito a um acréscimo de 25% sobre o seu salário. Estes foram alguns pontos básicos para a aposentadoria por invalidez, que era preciso, antes de mais nada, que você compreendesse. Existem muitos outros detalhes, mas que serão abordados em outros vídeos.
Mas agora vamos ao que interessa. Qual é a proposta para a reforma da Previdência quanto à aposentadoria por invalidez? Como ela poderá ficar? Como se chega ao valor do benefício hoje? O segurado aposentado por invalidez recebe 100% da média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994, ou seja, exclui-se os 20% piores salários e pega apenas os 80% maiores salários. E é feito a média desses maiores salários e o segurado recebe 100% dessa média. Mas qual a proposta para a reforma da Previdência? A proposta será a média de todos os salários a partir de julho de 1994. Vocês entenderam? Todos, a média de todos os salários desde julho de 1994. Aqui não serão excluídos os 20% piores salários. Os piores também entrarão nessa média. Por isso que a média será de todos os salários, o que já terá uma redução significativa no resultado final dessa média. E o segundo ponto negativo é que o segurado começará com 60% dessa média. A média já será ruim. E ele começará com 60% dessa média. E será acrescentado 2% a cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Vejam bem a grande diferença, meus amigos. Atualmente, o segurado recebe 100% da média dos maiores salários de contribuição a partir de 94. E com a reforma da Previdência, ele começará recebendo 60% da média de todos os salários, inclusive dos salários piores. E será acrescentado 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Nas hipóteses de acidente de trabalho ou doenças profissionais ou relacionadas ao trabalho, o segurado aposentado receberá 100% da média de todos os salários, desde julho de 1994, inclusive dos salários piores. Então, se você ficar inválido antes dos 20 anos de contribuição, você receberá apenas 60% da média de todos os salários de contribuição, não o salário que você recebe atualmente, 60% da média de todos os salários de contribuição. Ou seja, uma observação aqui: quanto mais passar o tempo, quanto mais tempo fizer que você está contribuindo, menor será o teu salário, caso você fique inválido antes dos 20 anos de contribuição. Mas como assim? Exatamente assim. Aquele que contribuiu menos terá um salário maior, aquele que contribuiu mais terá um salário menor, porque é feito a média. Então, se o segurado faz 1 ano, 2 anos que está contribuindo e vem a ficar inválido, ele terá uma média alta, porque é pego todos os seus salários e feito a média. E ele receberá 60% dessa média. Porém, se o trabalhador já faz 10, 15 anos que está contribuindo e vem a ficar inválido, será feita a média de todos esses salários, lá de 10, 15 anos atrás. E a média dele será menor. E ele receberá apenas 60% dessa média, porque ainda não faz 20 anos que ele está contribuindo. Então, quanto mais passar o tempo que ele está contribuindo, até que ele fique inválido, caso isso aconteça,
menor será o seu salário, porque menor será a média, em razão de que é feita a média de todos os seus salários. E aquele que ficou inválido com apenas 1 ano, 2 anos, 3 anos de contribuição terá uma média maior. Vamos usar um exemplo. Suponhamos que um determinado segurado se filiou ao regime de previdência social, ao regime geral de previdência social, em 2020, já com a reforma da Previdência em vigor. E lá em 2035, ele receba R$2.000. Como será feito a média de todos os seus salários, então dará um salário bem menor. E ele receberá 60% dessa média, porque ainda não fará os 20 anos de contribuição. E pegamos outro trabalhador que lá em 2035 também faça apenas 1 ano e meio a 2 anos que ele está contribuindo e receba o mesmo R$2.000. A média deste segundo trabalhador ficará perto de R$2.000. E mesmo ele recebendo 60% dessa média, ele receberá em torno de R$1.200, quase R$1.200. Sendo que o primeiro trabalhador que faz mais tempo, que está contribuindo com a Previdência Social, como é feito a média de todos os seus salários, obviamente os primeiros salários eram bem menores. E certamente ele receberá menos do que o segundo trabalhador que faz bem menos tempo que está contribuindo. Portanto, quanto maior for o tempo de contribuição, se ainda não faz os 20 anos de contribuição, menor será o seu salário de aposentadoria por invalidez, infelizmente. Na minha opinião, isso é um erro legislativo, um grave erro legislativo, uma injustiça para quem contribuiu com mais tempo e que ainda não completou seus 20 anos de contribuição. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco de suas dúvidas. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Um grande abraço e que Deus te abençoe.